nós queremos elogiar a atitude do irmão de Marta, da irmã Luzia, que quando eles propuseram namorar, eles vieram, comunicar conosco, vieram falar para nós. É uma atitude louvável e eles estão de parabéns. Olha, por quê? Porque o pastor é aquele que aconselha, aquele que ora, aquele que apoia, e nós apoiamos a decisão deles. Então, o irmão Edmar e a irmã Luzia, eles deram o primeiro passo. Namorando. E agora eles estão dando o segundo passo, noivando. E aí eles vão dar o terceiro passo, que é casamento. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que o noivado é bíblico. Está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, versículo de número 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, eles estavam noivos, estavam com compromisso sério no casamento, e eles estavam noivos. A palavra noivado é encontrada várias vezes na Bíblia Sagrada, tendo o noivado sido uma prática da sociedade dos tempos bíblicos, tanto do Velho como do Novo Testamento. O noivado nos tempos bíblicos, na época do Antigo e do Novo Testamento, o noivado era bastante sério. Neste período, que durava aproximadamente um ano, o noivado um ano, eram feitos os preparativos para o casamento. Era praticamente impossível que o casamento não ocorresse, pois o envolvimento familiar e da sociedade era tão grande que um rompimento de noivado causaria sérios problemas. Era um compromisso feito diante da família, diante da congregação e diante da igreja. O período de noivado duraria aproximadamente um ano. E neste período, o rapaz era liberado do serviço militar. Está lá em Deuteronômio capítulo 20, versículo 7. O qual é o homem que, estando desposado com alguma mulher e ainda não o recebeu, vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Somente após eles viveriam juntos e teriam relações sexuais. Então nós olhamos, irmãos, que um soldado estava no exército e ele ficava noivo. Ele era dispensado para passar o tempo que ele tinha que esperar, que era um ano. E nós olhamos aqui que poderia ser que ele fosse na guerra e fosse morto, aí outro homem ficaria com ela. Então, para que não corresse esse risco, ele ficava dispensado de sair na peleja. E uma recomendação aqui: somente após o casamento eles viveriam juntos e teriam relações sexuais. Nós olhamos que José, ele era noivo, mas ele estava despojado, quer dizer, ele não tinha coabitado com a sua noiva. Ele estava esperando um tempo
o tempo que ele ia receber. Então foi essa época que o Espírito Santo, né, veio sobre ela, cobriu ela e ela ficou grávida. E José, e a Bíblia diz aqui, e foi neste contexto que José e Maria se encontravam quando ela se achou grávida pelo poder do Espírito Santo. Após o noivado, os jovens eram chamados de esposa e marido, respectivamente. Então, diz aqui, capítulo 1, versículo 19: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, porque ele sabia que não era dele, porque ele não tinha coabitado com ela, e ela estava grávida de quem? E ele não quis difamar, ele não quis comentar a situação, porque ele era um homem justo, porque o justo não difama, o justo, ele procura, né, se calar. A pureza sexual era tão importante que se um homem tivesse relação sexual com sua noiva, seria morto a pedradas. Deuteronômio capítulo de número 22, versículo 23, diz assim: quando houver moça virgem desposada e um homem se achar na cidade e se deitar com ela, ela seria morta. Ambos seriam mortos. Então, irmão, responsabilidade. Então, neste momento, os nossos amados estão aí, né, ficando noivos. É uma responsabilidade, um compromisso mais sério, né, diante da família, a família está sabendo, e diante da igreja. A igreja está aqui como testemunho, né? É uma responsabilidade bem séria. E diz assim: em nossa sociedade atual, o noivado tem sido deixado de lado. Haja visto os jovens de hoje serem descompromissados e não se importarem com os valores morais. Quem não deseja noivar, não deseja compromisso. Na igreja do Senhor não é assim. Por isso que eles estão aí nesse compromisso mais sério, né, se noivando. O noivado é um modo de formalizar o compromisso. Sabemos que o ser humano tende a falhar em suas promessas, e o noivado firma as promessas do namoro diante de Deus, da igreja e da sociedade. O noivado evita a irresponsabilidade por parte de ambas as partes envolvidas no relacionamento e estabelece um limite no tempo do namoro. É um limite, né? Um limite. O namoro serve para confirmar o relacionamento, e o noivado para afirmar esta confirmação. Ser noivo significa afirmar que já fizeram a escolha definitiva e que estão assumindo um compromisso de que em breve se casar. Concluindo aqui, durante o noivado, vocês se conheceram e viram que era isto mesmo o que queriam, e que Deus havia aprovado. Agora estarão noivando para confirmar diante da igreja a decisão que tomaram, assumindo publicamente este compromisso. Eis aí um dos motivos pelo qual terminar um noivado é algo bastante sério. Presta atenção aqui. Um rapaz crente que namora uma moça há mais de 3 anos e não decidiu, na verdade está enrolando, ou é infantil e irresponsável,
para assumir um compromisso. Uma moça crente que aceita um namoro de mais de 3 anos está pedindo para ser enrolada. O período de noivado não deverá ser muito extenso para evitar que os noivos permitam carícias e caiam em fornicação por causa do sentimento da certeza de que irão se casar. Que a relação sexual antes do casamento, namorado, é fornicação. E a fornicação, a Bíblia diz que não entrarão no reino de Deus, né? Então, é uma responsabilidade que eles têm agora, esperar o tempo, né? Esperar o tempo de Deus, para que os seus relacionamentos sejam firmados na palavra, sejam abençoados por Deus, para que quando vocês edificarem os seus relacionamentos após o casamento, vão suportar a tempestade. Porque se firmar um relacionamento a princípio na areia, não vai suportar as dificuldades que virão depois. Porque a dificuldade vem. E aí o casamento caiu e foi grande a sua ruína. Aleluia. Já estamos aqui concluindo. Na sociedade não existe mais o noivado por causa da falta de compromisso. Na igreja ele é mantido por causa do testemunho cristão. O noivado cristão é de Maria Luzia. Neste período deve ser mantida a santidade do casal. A vigilância deverá ser maior ainda, principalmente pelo fato de ambas as partes já terem decidido a respeito do casamento. Atitude. O pastor zela pela santidade da igreja. Vocês poderiam imaginar Jesus dando o cano na igreja. A igreja é noiva. Vocês poderiam imaginar Jesus não honrando os seus compromissos e as suas promessas que fez à sua noiva. É impossível Jesus nos abandonar. Então, o relacionamento certo que Jesus tem com a igreja, que é a sua noiva. Nós somos noivas de Jesus, né? Espiritualmente, nós somos a noiva. O dia das bodas é o dia do casamento pré-nupcial. No final do período de noivado, quando a data do casamento já está definida, deverá ser agendada com o pastor um aconselhamento pré-nupcial, onde serão tratados vários assuntos de uma forma abrangente e bem aberta. Conclusão. O noivado é bíblico e deverá ser levado a sério. Trata-se de um compromisso assumido diante de Deus, da igreja e da sociedade. O noivado cristão deverá ser um período de preparação para o casamento, onde a santidade deve ser preservada. Preservada. Então, a palavra, a semana inteira meditando, assim, para a gente trazer essa palavra para os nossos amados irmãos que estão aí, né, ficando noivos. E neste momento, nós temos aqui as alianças já. As alianças. Nós sabemos que as alianças, ela é aliança, uma aliança que fizeram, né? Aí sempre é um ao outro, né? E é um relacionamento que tem que durar, né? Um relacionamento que tem que durar. Então, neste momento, nós vamos passar aqui o menor aliança é uma noiva, né?
estarem aqui colocando as mãos sobre eles, abençoando. Aleluia, oremos. Senhor querido, nesta noite, Pai, está aqui Jesus este casal, Senhor, Fio e Edmar, Pai, firmando compromisso diante da tua igreja, Senhor. Deus querido, Senhor amado, seja Pai, fazendo um Pai com esse compromisso diante da tua igreja, diante de ti. Jesus querido, não agrada a ti, meu Deus. Pai querido, que tu venha, Senhor, e Santo Deus, dando a ele, Senhor, estratégia, Pai, dando a ele, Senhor, alegria, Pai, para honrar, Senhor, este compromisso, Pai. Deus, que o Senhor venha estar sendo abençoado no casamento. Sim, meu Deus. Querido, vai, Senhor, preparando. Deus, que o Senhor venha estar, Senhor, selando essa união diante, Senhor, dos homens. Pai, a tua palavra diz que tudo, Senhor, que concede concordado na terra será concordado no céu. Deus, que o Senhor venha estar te abençoando. Deus, concretizando as bênçãos na vida deste casal. Desde já, Senhor, nós te agradecemos. Aleluia! Em nome Glória de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Você foi a pessoa mais importante que Deus colocou no meu caminho. Quero dizer para você, aquilo que faltava na minha vida, você veio para me complementar junto comigo, tá? Quero dizer para você, te amo muito, tá? Você é uma pessoa tão especial, tá? Você é uma pessoa tão feliz. E eu quero dizer que estou muito feliz ao seu lado, tá? E quero continuar feliz para sempre, tá? Quero dizer para você 3 coisas: que te amo, que te amo, que te amo, tá? Quero ler aqui, irmãos, em Salmo 96, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Amém? Porque na nossa vida, irmãos, nós como cristãos, o Senhor sempre está dando um canto novo para nós, né? As dificuldades são muitas, mas a vitória é muito maior na nossa vida, né? E na minha vida se cumpriu uma profecia que eu ouvi há 14 anos atrás, numa vigília, era 2, 3 horas da manhã, quando o irmão me falou que eu ia subir uma montanha, descer uma montanha, passar pelo rio. A minha filha se lembra de um casal ali perto da igreja do Conker, que a gente sempre ia lá, a irmã Bia, esqueci o nome da esposa dela. E eu ia atravessar esse rio, e depois que atravessasse esse rio, ia ter uma casa, e nessa casa ia ter um tesouro. Aí eu falei, pastor, parece um enigma, né? Ele me explicou, ele falou, você vai passar, vai subir a montanha, vai descer, vai ter muitos momentos na sua vida que você vai estar em altos e baixos, vai passar um rio, vai ser muitas lutas. Mas depois que você atravessar, irmão, você vai encontrar um tesouro, que vai ser um homem que o Senhor vai preparar para você. E nessa ocasião você vai estar no mesmo patamar que ele, vocês vão fazer a obra do Senhor juntos. E eu guardei aquilo no meu coração, irmão. Eu falei, Senhor, ele falou, vai ser uma pessoa que já vai ser pastor, pregador e conselho. E no dia que o Edmar estava pregando aqui, o Espírito Santo me trouxe essa profecia na minha vida. E aí eu falei, Senhor, ele pregou, foi ali na